Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dia a Dia na Bíblia. Na nossa infância, em algumas circunstâncias, desobedecemos algumas regras impostas por nossos pais e, por conta disso, sofremos algum tipo de penalidade imposta por eles. Embora estes tenham nos corrigido de forma temporal, nos levaram a compreender que nesta vida existem limites para as coisas e que se porventura venhamos desobedecer alguma delas, seremos repreendidos de alguma forma por alguém. Alguma vez você parou para se perguntar por que envelhecemos ou ficamos doentes, ou o porquê das guerras, da pobreza, da fome, da maldade entre os seres humanos? Para entendermos a origem de tudo isso e muito mais que acontece no mundo, é preciso voltarmos para o início de tudo. Segundo o livro de Gênesis, Deus cria todas as coisas, os céus, a terra, as estrelas, o sol, a lua, os animais e, claro, o homem e a mulher, à sua imagem. Lemos também que Deus planta um jardim no Éden e pôs o homem ali para cuidar daquele ambiente. Além de fazer brotar toda a árvore agradável e boa para a comida, o Senhor também fez brotar a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então orientou ao homem que o mesmo poderia comer de toda a árvore do jardim, porém alertou ao mesmo a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois, segundo Deus, haveria consequência caso o homem desobedecer. Vejamos agora o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 15 ao de número 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem, por um período de tempo, foi obediente ao Senhor e desfrutou das delícias do jardim e da companhia de Deus. Mas tudo isso teve fim após a serpente, ou seja, Satanás, tentar Eva, dizendo para a mesma que eles não morreriam se caso desobedecessem a Deus, porém seriam como ele, conhecedores do bem e do mal. Então, Eva, tentada, pega do fruto da árvore e come. Posteriormente, também dá ao seu marido e este, por sua vez, come o fruto dado por sua esposa. Agora ambos tinham desobedecido e a primeira coisa que perceberam era que estavam nus e rapidamente se cobrem com folhas de figueira. Em seguida, fogem da presença de Deus. A lição que podemos extrair desse triste episódio é que o homem, desde o começo, sempre buscou criar seus próprios caminhos para buscar se cobrir diante de Deus, seja por questão da moralidade ou criando as suas próprias religiões, acreditando assim que recuperarão à sua maneira o olhar de Deus. As consequências do pecado logo alcançaram o homem e a mulher e também a serpente por ter levado o homem a pecar. A serpente foi amaldiçoada. A mulher, Deus disse que com dores ela viria agora a ter filhos. Mas também é nesse contexto que nasce uma luz de esperança, pois Deus diz que colocaria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher, pois do ventre da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente.
A terra, por sua vez, também foi amaldiçoada e, por conta disso, passou a produzir espinhos e cactos. E ao homem, Deus diz que a partir daquele momento, ele teria uma vida penosa, pois haveria de comer do suor do seu rosto. Deus, então, veste o homem e a mulher com túnicas de peles, nos deixando desta forma clara e evidente que o homem por si só não pode se cobrir diante de Deus. Após isso, o homem e a mulher são expulsos do jardim. Agora mortos espiritualmente, passaram a experimentar a dor, o sofrimento, o envelhecimento, a doença, a luta pela sobrevivência em um mundo totalmente hostil. Adão trouxe para todos os seres humanos as consequências do pecado. Vamos ler agora o que está escrito em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Meus irmãos, a morte é a ruptura da vida de alguém ou de um ser vivo. Para aqueles que perdem um ente querido, sabem o tamanho da solidão e tristeza causada pela morte do mesmo. Vejam, Satanás ainda nos nossos dias continua a incentivar o ser humano a pecar, dizendo que isso não trará consequências para a vida daqueles que praticam. Assim como foi no Jardim do Éden. Quantas pessoas já perderam as suas vidas por conta de algo que a Bíblia condena, mas que estes não pararam para refletir sobre isso. Porque o diabo, ele apresenta pontos positivos, fala do prazer que o pecado traz na vida daquele que pratica, mas não fala das consequências negativas. Porém, quero te dizer que Deus cumpriu a sua promessa, feita no Jardim do Éden. Jesus Cristo nasceu entre os homens para nos dar a vida eterna. Olha o que a palavra diz em Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é maravilhoso, meus irmãos, saber que o nosso Senhor e Salvador nos resgatou do poder do pecado. Por isso, devemos aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador e a sua morte vicária em nosso lugar, pois os nossos pecados causaram a morte dele. Porém, Deus os ressuscitou de entre os mortos. Acredite, Deus te ama e quer te salvar. Neste momento, quero estar orando por sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Tu fale ao coração desta pessoa que está me ouvindo neste momento, que a Tua palavra, meu Senhor, resplandeça na mente, na alma e no coração dela, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.